Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Convocação por uma reunião. Alessandra, Lidiane, Graciele, Daviane, Edgar, sua esposa. Como é que é? Manúbia, Kênia Rúbia, Maria Aparecida, Ana Paula, esposo do irmão Luiz, Sua esposa, irmão Luiz? Nome da irmã? Irmã Ivone, irmã Fabiana, a Miriam, Dona Emias, como é que ela chama? Antoniele, irmã Lídia, irmã Lívia. Se as irmãs que não estiverem, aí os seus maridos respondem no lugar. Uma reuniãozinha depois da escola, com a presença da irmã Edna também. Entenderam? Quero só ver quantos que vai faltar. Nossa leitura é São Lucas, capítulo 14, como foi anunciado, a partir do verso 16. E vou ler também em São Mateus, capítulo 22, a partir do verso 1. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que haja por escusado. E outro disse: casei, portanto eu não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Senhor Jesus, nós fomos convidados para a grande ceia das bodas do Cordeiro, mas tem tantas escusas, Senhor, muitas escusas. Se nós dessemos a oportunidade nesta manhã para cada irmão, cada irmã que não estão presentes nesta reunião, começando por diáconos, por cooperadores da obra, muitos teriam as escusas, Senhor, estariam se escusando. Por isso, Pai, nós pedimos humildemente que o Senhor nos dê graça para atender o chamado, atender o convite, prestar atenção aos avisos, o sinal vermelho de sua vinda, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos com a Tua palavra, aqueles que têm atentado para o Teu chamado. Para a honra e glória do Senhor é que nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos, que Deus abençoe a Sua palavra em nosso coração.
Está mais silêncio para aquele canto ali do que nenhum amém a gente não escuta. São Mateus, capítulo 22, a partir do verso 1. Uma é a parábola das bodas e a outra é a parábola da grande ceia, que relativamente é o mesmo acontecimento. A partir do verso 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém eles não fazendo caso, olha só, porém eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, comprei um campo, importa ir vê-lo, o outro ao seu tráfico, naquela época eles tinham um posto de arrecadação que levava esse nome, né? E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Esses ainda foram mais agressivos ainda, né? O rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos se encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com um vestido de núpcias. Outro incidente na grande festa. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Tinha palavras para responder. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É sua vida digna do Evangelho? Bom, Brana prega essa mensagem, pregou essa mensagem, e ela, só o título dela já nos faz fazer um exame introspectivo, de dentro para fora. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, ela se torna um espelho diante de nós. É por isso que Jesus disse: eu não vim para condenar, para julgar. Porém, a palavra julga. Nós não temos que chegar, quem quer que seja, no canto da parede. Fazer a pessoa tomar decisões, obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. O único dever nosso é expor a palavra para eles, para essas pessoas. E elas, por si mesmas, é que faz o julgamento. Paulo diz: quando somos julgados pela palavra, se somos julgados pela palavra,
para não sermos condenados com o mundo. É a leitura que nós fazemos toda a ceia. Nós somos julgados pela palavra para não sermos condenados com o mundo. Então, a pregação do Evangelho, ela é de uma forma coletiva. Agora, a própria pessoa que tem que enquadrar, é a própria pessoa que tem que olhar naquele espelho que está sendo colocado diante dela e procurar a analisar, a procurar a se identificar aquilo que tem que ser mudado na sua vida. E buscar de Deus um arrependimento. O irmão Branham disse na mensagem um testemunho de uma verdadeira testemunha. Nós estamos precisando de um arrependimento, em outras palavras, de um arrependimento provocado pelo Espírito Santo. Um arrependimento que o próprio Espírito Santo causa a ele. Porque só através deste arrependimento é que ele vai nos encher do Espírito Santo. Aquilo ficou muito claro para nós. Então nós vamos apreciar um pouquinho. Eu estava relendo e relendo essa mensagem. A gente lê uma mensagem, a gente vai só comentando aquilo que a gente leu, a gente fica, se brincar, você fica 1 mês ou 2 com uma mensagem só. É um mistério isso. Nós não, nos cultos de quarta-feira, nós não terminamos ainda o testemunho de uma verdadeira testemunha. Mas estamos chegando no final também. Então, veja bem, no parágrafo 30, Deus não leva em conta o tempo que o homem está pescando. Eu queria deixar isso aqui, porque tem muita gente aqui que gosta de pescar, não gosta? Mas vamos ver o que o profeta fala aqui. Está quente, eu sei que alguns de vocês aqui vão de volta para suas casas nesta noite. Eu sei que o irmão, cita lá, o irmão Charlie e outros, né? E outros têm que dirigir muito. Espere um momento, vocês estão de férias, não estão? Bem, eu ouvi que vocês vão pescar. O Senhor não conta o tempo do homem quando ele está pescando. A menos que seja um tempo... Hoje, a maioria das pescarias que se tem hoje é para bebida, para jogatina, para prostituição, né? Eles levam mulheradas carregadas de pecado. Então, eu acredito que não é dessa pescaria que o irmão Branham está falando. Ele está falando daquela coisa sagrada, aquela coisa santa, né? Aquele esporte, é o único esporte sadio que existe. Ele é mais sadio do que a própria caça, porque aí nós nem vamos entrar nesse campo, né? Então, o Senhor não conta o tempo quando o homem está pescando. Você não envelhece quando está pescando. Agora, se ele vai pescar e ele começa a ficar nervoso, xingar. Uma vez eu vi um colega nosso, ele ficou tão nervoso, e o outro que estava pertinho dele pegando, e ele não pegava nada, e ele foi ficando nervoso, e ele tinha comprado um molinete novinho, e o outro ficava gritando: ei, meu estresse está acabando, e ele foi ficando tão nervoso, e ele engarranchou aquele molinete, e engarranchou o anzol lá, e de repente ele pegou esse molinete com tudo e jogou lá no meio do lago, e disse: o meu estresse está começando, e saiu pisando duro e foi embora para a barraca. Quer dizer, então é relativo, né? Ora, se a pessoa vai para a beira do rio, do córrego, e ele não está pegando nada, ele começa a ficar nervoso, ao invés dele começar a olhar para a natureza, ouvir os pássaros cantar e começar a louvar a Deus junto com os pássaros, ele começa a desesperar, começa a xingar as mariçocas e tudo. Será que ele está mais perto de Deus? Será que realmente ele não está envelhecendo?
talvez ele envelheça mais. Tudo também é questão de Deus ter colocado no coração do homem, a natureza. Tem gente que não é pessoa do mato. Tem gente que, se ela for para o mato, se ela for para uma fazenda, ela se deprime lá, ela não é o homem do mato. O profeta era um homem do mato. Ele era um homem do mato, ele gostava. Chegou uma época que ele disse, eu vou morar no mato e vou ficar barbudo e vou viver lá. Quando os profetas, aí ele começaram a justificar. Os profetas do Velho Testamento, até João Batista, ele era um homem do deserto. Quando ele veio, ele estava vestido de peles, de texugo, barbudo e tal. Então, quando Deus tiver uma mensagem para o povo, vem, prega e volta para lá. Aí, de repente, o Espírito Santo veio e disse, olha, essa é uma ideia boa, mas você nasceu noutra era. Você tem que vestir paletó, gravata. Você tem, lá no mato não tem as pessoas. Você mostrou para ele as filas de pessoas para receber oração. Se você está vivendo em outra era. Isso aí é um fundo que tem dentro de você clamando para o mato. Isso aí, minha inspiração não está aí, não. Em outras palavras, minha inspiração não está aí, não. Então tem que balançar muito essas coisas, porque senão nós vamos viver só no mato. Quem gosta de mato vai viver só no mato. Vai viver só na beira dos rios, aí só, chega um sábado, domingo, ao invés de vir para a igreja, vai para a fazenda. Então, agora, vocês meninas, vão com eles, e manda as meninas ir também. Né? Vocês meninas, vão com eles. Se eu puder, eu descerei e alegrarei com vocês. Você sabe, o bom Senhor, eles dizem, não conta o tempo para o homem quando ele está pescando. Faça isto quando você se sentir tão torcido, cansado. Hoje a palavra é muito usada, né? Estressado. Então vai pescar. Essas empresas de venda de material de caça e pesca, eles fazem um bonezinho, põem assim escrito no boné, né? Está nervoso? Vá pescar, né? Outra hora de lado, atrás. Está nervoso? Vá pescar. Então, quem sabe o que está faltando é a irmã Hope, Mameda, ela preparou uma torta que o irmão Brana gostava, chamou os meninos da vizinhança, mandou arrancar a minhoca, para ir pescar. Quando ele chegou, porque ela queria desviar a atenção dele, porque eles tinham levado uma poltrona que ele gostava, ele chegava e ia direto nessa poltrona sentar para descansar. E às vezes ele dormia ali, ficava horas dormindo naquela poltrona. E eles não tinham dado conta de pagar a poltrona. E a loja veio e buscou. Aí o que ele fez? O que ela fez? Ela sabia que aquilo ia deixar ele tão desgostoso, vamos dizer assim, tão estressado, que eles tinham levado a cadeira dele. Aí ela fez uma torta que ele gostava. Quando ele chegou, já foi receber, disse, querido, olha, eu fiz uma torta daquela que você gosta, vem aqui comer. E sabe de uma coisa? Eu também pedi os meninos da vizinhança para pegar umas minhocas, eu queria ir pescar, queria que nós fôssemos pescar um pouquinho. Aí, ele disse, mas o que está acontecendo? Você hoje está muito boazinha. O que está acontecendo? E aí ela já começou, ela já não deu conta mais de falar, né? Porque ela estava fazendo aquilo tudo para ver se tirava a atenção dele da cadeira. Aí ele disse assim, eu já tinha ideia do que poderia estar acontecendo. Porque ele olhou, a cadeira não estava lá e ela começou a chorar. Ele contando, vamos dizer assim, os melhores momentos da vida dele com ela, né? Então, ela sabia que se ele fosse pescar, ele poderia, pelo menos, tirar a atenção daquela cadeira. Então, o Mombrano está dizendo, quando você se sentir todo torcido, a melhor coisa para se descansar, que eu já encontrei na minha vida, é ir pescar.
Eu recebi um pequeno cartão certa vez, de uma certa empresa, né, uma companhia, e ele tinha um pequeno cartão lá que dizia: sai para pescar. E adiante dizia: todo homem, seu irmão, está fora pescando, com uma mão de ajuda, eles sempre poderão pescar. Na pescaria, tudo é de todo mundo. Um ajuda o outro. Ah, minha chumbada acabou. Não, pega aí, pega à vontade aí. Você tem um anzol do tamanho assim, assim? Não, tem aqui, pode pegar. E a isca? Não, então todo mundo compartilha. É isso que ele está dizendo. Então tinha cerca de 8 ou 10 coisas diferentes, e embaixo dizia: o homem se aproxima mais de Deus quando ele está pescando. Então eu penso que isto está quase certo. O rico e o pobre são o mesmo quando estão fora pescando. Agora, lembrando daquela observação que eu fiz. Quando vai-se com pessoas ímpias, que eles vão para fazer farra, levar cerveja, e estão rodeados de pecado, de jogatina, eu acredito que Deus não está no meio ali, não. Eles estão afastando de Deus com aquilo. Uma mão de ajuda, eles sempre ajudarão um ao outro pescando fora. E tudo era a respeito de pescar. Então, eu só queria deixar isso aí, né? No parágrafo 30, ele fala sobre o objetivo dele pregar esta mensagem. É sua vida digna do Evangelho. Ele diz: Senhor Jesus, em oração: qualquer homem fisicamente, ou mulher, ou criança, pode passar as páginas desta Bíblia, mas não há nenhum que pode revelá-la, a não seres tu, ou revelá-la, a não seres tu. E eu oro, Senhor, em tomar esse texto, como está colocado no meu coração, e enviá-lo através das nações para as pessoas, que elas possam saber que tipo de vida é exigido para elas viverem através desta mensagem. Agora, o tema da mensagem é a sua vida digna do Evangelho? Você já parou um pouquinho para meditar nesse tema? Você já perguntou para si mesmo? Você não tem que responder para mim, você não tem que responder para sua esposa, para seu marido, para seu pai, para sua mãe, para seu filho, para sua filha. Não. Você tem que perguntar para si mesmo: é a minha vida digna do Evangelho? É a minha vida digna do Evangelho? São os meus atos dignos do Evangelho? Ou, porque lá no passado, o Evangelho, ele era honrado com a vida dos crentes. Hoje, a maioria é desonrado. A maioria dos crentes desonra o Evangelho. O Evangelho é desonrado. Deixa eu só esperar um pouquinho aqui. Pode desligar aqui, irmão? Pode, né? Porque senão os irmãos intertem com a filmagem lá e esquecem que eu estou falando aqui. Agora você olha aí na máquina aí. Depois não roda a fita para eles. Depois eles pegam a fita para ver a imagem deles na gravação. Tá certo? Tá certo. Deixa eu repetir, porque vocês estavam intuitidos lá, a maioria. É a minha vida digna do Evangelho? São os meus atos dignos do Evangelho? Pois muitos me têm perguntado: é a vida cristã uma vida de serviço à igreja? É só isso? É uma vida de serviço à igreja? A vida cristã é isso, uma vida de serviço à igreja? É ajudando os pobres, os necessitados?
É isso que é uma vida cristã? Ajudando os pobres necessitados? Tem gente que acha que é. Eu já encontrei pessoas nesse curso do meu ministério, irmão Kello, que eles pegavam os seus dízimos e ia comprar a cesta básica para distribuir para a pobreza nas periferias da cidade. Comprar roupas de cama, cobertores, blusas de frios, com seus dízimos. Então, eles estão obedecendo a Deus dessa forma? Eles estão fazendo o que a Bíblia diz para fazer? Eles não estão. Para começar, aquilo é uma esmola que eles estão dando. Deus não vê aquilo como a intenção que eles fizeram. Por isso é que vão chegar lá e vão se decepcionar. Mas, para começar, eles nem vão chegar lá. Eles vão chegar no trono branco de julgamento. Porque para chegar nas bodas do Cordeiro, eles têm que ter a vestimenta. Agora, a vestimenta está sendo dada e eles não querem. A vestimenta está diante de nós não queremos. Você viu o irmão Branham falando na mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha? O que nós precisamos é de um novo homem no paletó. Não é um novo paletó. Nós precisamos de um novo homem no paletó. É ajudando os pobres, os necessitados? Ou é ser um membro constante? É uma fidelidade à igreja? São perguntas que as pessoas faziam para o irmão Branham com relação a ser cristão. E ele está dizendo, e tais perguntas, e ele diz, Pai, a resposta correta possa vir esta noite através destas palavras, enquanto nos esforçamos para trazê-las às pessoas. Que a resposta possa vir. Então, por isso que eu disse no início, que a pregação do Evangelho é um espelho diante de nós. Quando você ouve o Evangelho, você naturalmente sabe aonde você está, suas falhas. Você sabe aonde você precisa de melhorar. Você observou, lá houve 3 puxadas, ou 3 cursos daquilo. 3 puxadas, ou 3 cursos daquilo. Quando eles foram primeiro e chamaram aqueles que estavam convidados. Foi a primeira saída. Chama os convidados lá que a ceia está preparada. Está tudo pronto. E eles não vieram. Então, eles foram para a campanha de cura. Outra segunda agora. E foram para conseguir os cegos, os mancos, os aleijados, os bons, os maus. Deus não faz exceção de pessoas. O irmão Branham fala da senhora Macabe. Vocês lembram a história da senhora Macabe? Era uma mulher tão suja, tão imunda, que os seus executores não tiveram nem coragem de colocar as mãos nela para poder matá-la. Então eles derramaram uma química explosiva nela e tocaram fogo. E aquele grande médico cristão levantou e disse, mais de 500 representantes da religião do mundo, ele disse, tem a religião do mundo, que alguma coisa que limparia as mãos da senhora Macabe? Aqueles 500 representantes das religiões do mundo, dizendo que foi a gente mais silenciosa do mundo que ele já viu. Ninguém disse uma palavra, mas ele contou a história da senhora Macabe tão suja, tão imunda, que todo mundo ficou estarrecido. Você já viu? Eu não gosto de assistir filme de drama. Por quê? Porque eu sofro com os personagens. Vou assistir esse filme que nós vimos lá no dia 1º lá. Eu choro junto. Eu vou vivendo aquilo me mata. E outros dramas que você já leu alguma história que você revolta com
com aquele agressor, você fica revoltado, você dá vontade de matar. Você já leu a perseguição de Jesus ali, a perseguição, como que eles perseguiram Jesus? Você já ficou assim revoltado com eles, com vontade de cair, que caísse um raio, destruísse aqueles inimigos, tudo. Essa é a própria natureza nossa que faz isso. Então, por que eu estou falando isso? Por que eu falei isso, irmão Kenner? Hã? Exatamente. Então, ele contou aqui de tal forma que aquilo ficou impregnado na mente daquela liderança, que aquela mulher, ela tinha que morrer mesmo, não tinha jeito. Ele disse, a religião do mundo tem alguma coisa que limparia suas mãos? Ninguém disse nada, ninguém disse uma palavra. E ele bateu palmas, e ele louvou e disse, pois é, o cristianismo, o autor do cristianismo, ele derramou o seu sangue, que não só limparia as mãos da senhora Macabe, mas limparia o seu coração, a sua alma, limparia todo o seu corpo completamente. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Então existe alguma coisa, por isso é que nós não podemos julgar. O espelho é para mim, o espelho é para você, individualmente, e você não pode olhar no espelho como aquele irmãozinho dizia, pastor, mas a mensagem hoje foi toda por irmão fulano. Quer dizer, ele olhava no espelho e olhando a vida dos outros, ele comparando o que ele estava ouvindo, ele comparando a vida dos irmãos dentro da igreja. Ele nunca olhava no espelho para ver o reflexo dele no espelho. Então, veja bem, e ainda havia lugar, e eles saíram para trazer essa gente, bons, ruins, constrangeu a eles, indiferentes, aqueles indiferentes, até os loucos não errarão. Porque existe dois tipos de loucos. Existe o louco que é louco da cabeça, fraco da cabeça, demente. Existe o louco religioso. O louco religioso não tem conserto para ele, não tem recurso para ele, não. Agora, o demente, sim. Demente, sim. Pode ter uma pessoa louca, demente, jogar pedra, e, no entanto, ela ser salva. Mas um louco religioso, ele não tem salvação para ele, não. Não tem retorno para ele. No parágrafo 34, o irmão Brand diz, Jesus aqui está dizendo, o homem sempre tem tentado desculpar-se. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessa noite para justificativa, desculpa, exatamente por aí. Depois eu tenho outra palavra que eu gostaria de lembrar. O homem sempre tem tentado desculpar-se para não receber a palavra de Deus e seu convite. Olha, avisa que eu não vou poder ir hoje no culto. Olha, eu não posso ir na escola dominical. Olha, eu não posso ir na sexta-feira. Sexta-feira aqui está ficando vazio, gente. O irmão Kelly não vem, o irmão Brown não vem, eu não sei, eu não posso falar todo mundo, esses dois eu sei, né? E o pessoal que canta não vem ajudar a cantar, o outro que toca também não vem por causa da escola, e aí as irmãs têm justificativo, e os outros irmãos também têm, o irmão Bill está vendendo queijo, na hora da escola e na hora do culto, né, e tal. Mas é uma coisa tão misteriosa isso aí, e a igreja fica vazia. Os diáconos, o dia estava, pastor, sexta-feira está ficando vazio, pastor. Nós ficamos num aperto aqui, porque o dia que o senhor está aqui, está todo mundo. Aí tem gente para cantar, para tocar, para tirar oferta, para tudo, mas até os diáconos na sexta-feira está faltando, aí. E como é que faz?
E a escola dominical? Pastor, o dia que a igreja está sabendo assim, que o senhor vem na escola dominical, tem até um grupo bom, mas o dia que eles desconfiam que o senhor não vem, ó, fica vazio. E vai conversar com cada um deles, cada um tem uma desculpa. A Manquene ali tem que costurar, né? Não é, Manquene? Costurar? É costura ainda? Tem que costurar. O irmão Genésio tem que auxiliar ela, né? E ela ensinou os filhos a costurar também. E você sabe que costureiro ganha uma nota violenta? Costureiro mesmo que aprende a mesma coisa, ele prospera, a prosperidade também. Costura hoje não é só serviço de mulher, não. Existe alfaiates caríssimos, cobram uma fortuna. O dinheiro que você paga num terno lá na loja, lá, aquele dinheiro é o dinheiro de pagar a costura de um terno no alfaiate. Então, essa coisa é por aí. Desculpas. Embora isto seja firmemente provado a eles, que é sua ceia e seu convite, mas o homem está constantemente se desculpando. O homem está constantemente se desculpando. E se você ler em Mateus 22, onde nós lemos também, você encontrará que lá também foram apresentadas desculpas. Eu comprei um campo em Porto de Velo. Eu comprei uma junta de bois e vou aprendê-lo. Eu fui para o meu tráfico. Eu fui para o campo. O outro pegou os servos e mataram. Eu me casei. Eu estou na lua de mel, não posso ir na ceia das bodas. No 36, nós vamos até o 51, se Deus ajudar. Nós vemos que quando Deus dá a um homem um convite, Deus te deu um convite. Você viu que Jesus falou no final da parábola? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quer dizer, muitos são convidados, mas poucos aceitam o convite. Deus dá a um homem um convite para fazer algo ou para receber o convite que ele lhe tem dado, e ele rejeita isto. Então não há nada a restar depois que a misericórdia é rejeitada. Então não há nada a restar depois que a misericórdia é rejeitada. Irmãos, depois que a misericórdia é rejeitada, só resta juízo. Só resta o julgamento. Está aí, a não ser o julgamento. Se você pisar além dos limites da misericórdia, então é somente uma coisa que resta, é o juízo. Eu estava meditando no volante esses dias. Você vai acompanhando o velocímetro até chegar em 110. A hora que chega em 110, você fala assim, bom, aqui agora eu estou debaixo da graça. Se ele ultrapassar um pouquinho o 110, você diz, agora eu já estou sob o juízo. Porque agora se o guarda me pegar, ele me multa. Você vai ali, descendo ali o Rio das Caldas ali, você vê lá, 80 km por hora. 80 km por hora. Você desce de 100, você está sob juízo. Porque a placa ali é 80 km por hora. Aí tem um radar lá embaixo. No horário comercial, tem um radar lá embaixo. E às vezes acontece com todo motorista, você vai, principalmente um homem de negócio, ele está viajando e fazendo negócio na cabeça, ele esquece de placa, de repente chega um retratinho do carro dele lá, e é uma multa. Que retratinho caro esse, viu? Como é que eles cobram tão caro para tirar um retrato do carro da gente daquele jeito?
Eu tinha que processar essa empresa. Processar e falar, você está cobrando muito caro para essas fotos de vocês. Eu não quero essa foto, pode consumir ela, está muito caro. 80, é 80, é 150, e aí vai, dependendo da gravidade da situação. Mas por que é? Porque ele saiu dos limites. É porque o motorista saiu do limite, por isso que ele está sob julgamento, está sob juízo. Atravessa na faixa, além de ele estar sujeito a ele morrer, fazendo ultrapassagem na faixa, ele está sujeito a morrer, como ele está sendo sujeito também a ser multado outra vez. Porque ele fez uma transgressão, ele saiu debaixo da graça e entrou debaixo do juízo. Só resta para ele agora o juízo. Se você pisar além dos limites da misericórdia, então há somente uma coisa que resta, e este é o juízo. E nós encontramos que o homem tem feito isso em todas as eras. Isso aconteceu na maioria das eras da Bíblia. Quando Deus enviou Noé, uma maneira de escape para todas as pessoas que queriam ser salvas, uma maneira de escape para todas as pessoas que queriam ser salvas. É outra coisa que nós temos que entender. Senão um pai e uma mãe vai ficar louco por causa dos filhos que não querem ser salvos. Eu atendi uma mãe de 2 garotos adolescentes, com parece que 16, 17 anos, o outro com quase fazendo 18. A irmã quase morre de preocupação com esses garotos. Falei, irmão, nós temos que entender uma coisa: o céu é para quem quer, o céu é para quem deseja ser salvo. Não adianta, se esses meninos não tiverem trazido uma semente eleita neles, desde antes da fundação do mundo, não estiver lá, não adianta o sofrimento da senhora, só perder noite de sono. Uns camaradas criado na igreja, foi dedicado, um deles foi batizado, agora fica na rua até amanhecer o dia na rua, fazendo o quê e aonde? Outro dia uma filha de uma irmã lá que não é crente, essa nunca foi crente, andando no carro dela lá em Vianópolis, era mais de meia-noite, alguma coisa assim, andando na rua. Sabe o que aconteceu? Os malandros pegaram ela, levaram ela para o lado de Lusiânia, e se não fosse a oração da mãe, ela teria sido morta, teria voltado no caixão. O carro dela desapareceu, soltaram ela lá para o lado de Lusiânia para lá, não fizeram nada com ela, mas soltaram ela para lá e levaram o carro dela. Ela e a amiga dela que estavam no carro. Filho das trevas, chamei um outro garoto, também, esse já da comunhão, chamei ele e disse, olha, você começa a andar com essa motona sua aí altas horas da noite, como sua mãe me falou que você está chegando tarde, você quer perder a sua vida e sua moto e sua vida? O que filhos da luz têm que ficar andando até meia-noite, mais de meia-noite, 1h da manhã na rua, na praça, fazendo o quê, meu pai? Eles estão procurando o quê? No mundo desse que nós vivemos. E tem uma coisa, vocês têm que saber de uma coisa. Nós temos amigos que são policiais e eles são orientados o seguinte: quando eles recebem uma denúncia de um marginal, de um assaltante, alguma coisa assim, quando eles recebem a denúncia, eles já saem lá do posto com a sirene ligada. E eles põem mais alto possível que eles tiver volume. E eles demoram, e outra coisa, eles demoram um pouquinho. Eles não saem imediato, não. Eles demoram um pouquinho para dar tempo do malandro, vão embora. E aí, de repente vem, e quando a denúncia é muito forte, chega uma viatura, daí um pouquinho chega outra, mas aquilo, a cidade todinha já está sabendo que eles estão andando com aquele barulhão. Às vezes chama aqui no Jardim Santana, primeiro vai lá no Pé Vermelho. Ah, não, é que eu pensei, eu enganei a rua, nós enganou a rua. Não vai pensar que eles vão enfrentar o criminoso cara a cara, não, isso não é besta. Então eles fazem aquele barulhão para dar tempo do camarada ir embora.
A igreja tem que saber disso. Nós temos que ter, por isso que se Deus deu condição para você trancar a sua casa, tranca a sua casa. Põe cerca elétrica, põe alarme, chama o Hugo lá que ele faz tudo para você. Mas cobra, viu? Não faz de graça não. Põe cerca elétrica, põe alarme, põe tranca, põe cachorro brabo lá dentro, mas faz alguma coisa. Porque se você depender da segurança pública para te socorrer lá, não vai nessa não. Eles vão chegar depois que o cara tiver ido embora. E é a instrução que eles têm, porque, como é que eles vão encarar? Veja, isso aconteceu na maioria das eras da Bíblia. Nós encontramos que o homem tem feito isso, todas as eras, pisar além dos limites da misericórdia. Quando Deus enviou Noé, está aqui. Aquelas pessoas, elas não estão desejando ser salvas. Aqueles garotos, eles não querem, gente. Eles não querem igreja. Eles não querem a igreja. Eles não querem ser obedientes. Eu não sei para que batiza. Outro dia chegou aqui no escritório um amiguinho do irmão Daniel ali. Pastor, eu quero batizar. Eu disse, você quer mesmo batizar? Eu falei, olha, você vai ter que assistir mais um pouco os cultos. Você vai ter que assistir mais um pouco. Dei a literatura de volta, a palavra jornal para ele. Os pais dele é denominacional. Agora, que tal? Ele já chega, eu já vou e batizo ele. É ingenuidade a gente fazer isso. Outro dia eu perguntei, mas e aí? Você disse que ia batizar, não estou vendo você mais na igreja? Aí ele ficou dando umas desculpinhas e tal, e tal. Meu Deus, que Deus nos ajude. Deus te ajude, irmã, a despreocupar. Você já encomendou seus filhos a Deus? É a única forma que você tem que fazer, encomenda seus filhos a Deus e descansa em Deus. Deixa Deus trabalhar. Essa mãe que foi no escritório, ela me contou um acontecimento, o rapaz mais novo, de 15 para 16 anos, ou 16 para 17, estava tendo uns pesadelos durante a noite. Uma coisa terrível mesmo. Conversando, e uma coisa horrível. E ela disse que um dia levantou e foi, ajoelhou ao lado da cama dele e começou a orar por ele. De repente, ele naquela angústia, naquela coisa, ele levantou, sentou na cama, mãe, vai para lá que tem um no final da linha, sai daqui, mãe. E ela continuou ajoelhada orando, foi orando, até que Deus libertou o rapaz daquilo. Aí eu fico pensando, meu Deus, aí eu falei, irmã, a senhora fez. Está vendo tanto que sua oração tem poder? Está vendo tanto que a oração de uma mãe tem poder? Às vezes a mãe nunca ajoelhou na beira da cama daquele rapaz, daquela moça, para orar enquanto ele está dormindo. Há muito tempo atrás eu tinha orientado ela a fazer isso, ir lá, ajoelhar e orar por eles quando eles estavam dormindo. E ela teve essa vitória. Ela disse, daí para cá o rapaz nunca mais teve pesadelo. Agora, isso tudo o que pode acontecer? Ele pode cair em si e dizer, mas é as orações da minha mãe. Eu não morri ainda por causa das orações da minha mãe. Um dia eles vão reconhecer, se oxalá que não reconheça muito tarde. Eu não morri ainda por causa da oração do meu pai, da minha mãe me encomendou a Deus. Minha mãe ora por mim. Nós conhecemos o testemunho do pastor Joaquim Gonçalves, por exemplo, de oração da mãe dele por ele. Ele chegava a dizer assim, isso é as orações da minha mãe que não deixam eu fazer determinadas coisas. É a oração da minha mãe. Mas as pessoas simplesmente riram e escarneceram de Noé. Elas não queriam ser salvas. Mas Deus fez o caminho, mas eles tinham uma desculpa.
Eles ficavam se desculpando. Isso não era de acordo com seus pensamentos modernos. Isso não era da maneira que eles queriam. Então eles apresentaram desculpas nos dias de Noé. E eles apresentaram desculpas nos dias de Moisés. Eles apresentaram desculpas, escusas, justificativas, justificando. Pastor, mas eu tenho que criar meus filhos, eu tenho que formar meus filhos, então eu tenho que trabalhar demais. Eu não tenho tempo para ir em todos os cultos, não, pastor. Está muito difícil a vida, pastor. Está certo, irmão, está difícil mesmo. Ontem eu disse para o irmão, falou, olha, tudo bem, eu vejo que você tem visão do negócio que você quer fazer, mas tem uma coisa, o dia que isso der certo, você fizer esse negócio, a sua família vai te perder, a igreja também vai te perder. Porque você vai ter que trabalhar de dia e de noite para você sair desse negócio que você fez. Você dá conta de honrar o compromisso desse negócio. Aí ele não vai ter tempo mais de ir em culto, ele não vai ter tempo mais para a família, porque ele tem que trabalhar, ele tem que honrar o negócio, o compromisso que ele fez. É uma era, que o anjo disse para o irmão Branco, você veio numa era diferente. Naquela época lá, João Batista andava de chinela alparcas nos pés, ele alimentava de mel, gafanhoto e mel silvestre lá do campo, ele não tinha que usar terno, ele usava umas roupas todas esquisitas. Agora não, você tem que andar de avião, você tem que andar de automóvel, você tem que andar bem vestido, bem calçado, você tem uma audiência muito grande para você orar por ela, você nasceu numa outra era. Nós não podemos cruzar os braços e dizer, não, Jesus está vindo, então não vou fazer mais nada. Não, Jesus está chegando, então agora eu não vou fazer mais nada, vou ficar de braços cruzados. Não, é só conciliar as coisas, gente. Vamos trabalhar, mas vamos também preocupar com a nossa vida espiritual. Vamos ter tempo para oração, vamos ter tempo para ler a Bíblia, vamos ter tempo para ler a mensagem. Não precisa ser um tempão, não precisa ser... gente, um capítulo da Bíblia que você lê assim, meditando, aquilo te alimenta para o dia todo. Um parágrafo da mensagem, 2 parágrafos que você lê ao levantar, que você que trabalha muito, tem que trabalhar muito, aquilo te alimenta o dia todo. É questão de nós sabermos ordenar o tempo. Por exemplo, você já pensou se Deus for cobrar o dízimo do tempo de mim e de você? Você já pensou nisso? Quantas horas você soma? Para lá e soma. Quantas horas de culto que nós temos aqui na igreja de Bonfinópolis? Nós estamos aqui, vamos falar daqui. Nós temos culto na a escola dominical, domingo à tarde, nós temos quarta-feira e sexta-feira. Vamos somar, se eu estiver em todos os cultos, quantas horas de culto que eu vou ter por semana? Digamos que esse seria o meu dízimo do tempo. Eu vou te falar uma coisa, ainda vai faltar. Você somando o total de horas da semana e o total de horas de culto, não vai dar o dízimo do tempo. Isso é se Deus exigisse isso de nós. Eu não estou dizendo que Ele exige isso. Eu estou dizendo isso para cada um fazer um exame, dizer, Senhor, como que eu estou devedor a Ti? Como que eu estou devendo? Isso não era de acordo com os pensamentos modernos. Isso não era da maneira que eles queriam nos dias de Noé. Então eles apresentaram desculpas. Nos dias de Moisés, eles apresentaram desculpas. Nos dias de Elias, eles apresentaram desculpas.
Eles apresentaram desculpas nos dias de Cristo, e eles apresentam desculpas hoje. Ele falando diretamente com Israel, aqueles que foram chamados para a festa. Olha, aqueles foram chamados para a festa, que eu também aplicaria hoje ao homem, à igreja que tem sido convidados a virem à festa e não querem fazê-lo. A festa espiritual do Senhor, a festa do Pentecostes. Mas acontece que a gente fica adiando o batismo do Espírito Santo para frente. Porque quando eu for batizado com o Espírito Santo, eu nunca mais vou fazer determinadas coisas que eu faço. O Espírito Santo vai dar um controle totalmente diferente na minha vida. O Espírito Santo vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa no lar. Vai mudar muita coisa no dia a dia. Se Israel, há 2000 anos atrás, aceitasse o convite que lhes foi dado, há 2000 anos atrás, eles não seriam como são hoje. Há 2000 anos atrás, Israel rejeitou o convite para a sede do casamento. E eles rejeitaram isso e foram para o julgamento. Por isso é que aconteceu tudo o que aconteceu aí com Israel. Às vezes nós ficamos assim, eu estava ouvindo o pastor Joaquim pregar sobre Hitler. Ele estava mostrando que Hitler nasceu num lar meio judeu. A mãe dele era judia. E por ele ser meio judeu, ele tinha aquela criação rígida. E ele revoltou, com aquela criação rígida que ele teve, ele revoltou contra o povo judeu. Revoltou tanto que ele fez o massacre que ele fez contra o povo judeu. E assim foi, e os outros que levantaram contra os judeus. E o Momento está dizendo, é porque eles rejeitaram, aquilo é consequência deles terem rejeitado o convite de casamento, lá há 2000 anos atrás. E eles rejeitaram isso e foram para o julgamento. Mas como disse Jesus, eles apedrejaram e mataram os profetas que foram enviados a eles através de desculpas. Agora as pessoas, a maioria das pessoas ficam aborrecidas. Se você arrocha elas, se você aperta os cintos, elas se aborrecem. Na ordem da igreja, o Mombran diz assim, há algo nessas pessoas que elas se aborrecem. Elas aborrecem comigo, aborrecem com o diácono piedoso, elas têm algo nelas para aborrecer. Arrocha uma pessoa para você ver. Dá um aperto nela. Fala, irmão, você não está servindo a causa como você deveria servir. Você não está sendo fiel a Deus como você deveria servir. Se ele não tiver aquela coisinha lá dentro, ele vai sair aborrecido. As desculpas que eles apresentavam cada dia, encontramos nos dias de Jesus que ele não se filiou a eles, a nenhum deles. Eles disseram, quando este homem obteve essa instrução? Quando este homem obteve essa instrução? Nós não temos registro dele na escola. Como é que ele nos corrige dessa forma? De qual escola ele veio? Não é ele o filho do carpinteiro? Não é a mãe dele, não é a mãe dele chamada Maria? Não são os seus irmãos Tiago, José e os demais? E não estão conosco as suas irmãs? Então, onde este homem conseguiu autoridade para fazer isso? Nós conhecemos a família dele toda. Aliás, tem até uma história aí do nascimento dele aí, que é uma coisa meio camuflada, que José camuflou lá. Em outras palavras, ele não estava filiado a eles. Então eles disseram, ele é Belzebu, ele é um samaritano, ele tem demônio, ele é um louco. Isso é o que eles chamaram Jesus. Agora, porventura, não chama a mensagem de hoje também da mesma forma? Ele é um homem que tem um espírito maligno na linha da religião e o tem deixado louco. Ele é um homem louco.
E isto é o que é. E ele está lá fora como um homem selvagem. Não preste nenhuma atenção a ele. E nós sabemos que o que aconteceu com Israel. Eles gritaram, eles estavam tão certos que aquele homem estava errado. Quando eles o condenaram, ele disse que esse é o sangue. Olha, quando eles condenaram a Jesus, eles disseram que seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, e assim tem sido desde então. E o sangue de Jesus caiu mesmo sobre eles. Quando Paulo estava pregando numa determinada sinagoga dos judeus, que eles não aceitaram, sabe o que Paulo disse para eles? Era mistério anunciar para vocês primeiro, mas já que vocês rejeitam, nós iremos aos gentios. E os gentios se alegraram com isso. Pedro teve uma luta tão grande para pregar para os gentios, que Deus teve que dar uma visão para ele. Dar uma visão para ele, senão ele não teria entrado na casa de Cornélio, um gentio, um homem temente a Deus. Deus desceu um lençol cheio de répteis, e todas as aves e répteis imundos da terra, e aquele lençol chegou diante de Pedro, e quando Pedro disse, tanta coisa imunda na minha frente, e o Espírito Santo disse para ele, mata e come. Ele disse, Senhor, não, eu sou fariseu, eu sou cerimonioso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu nunca pus coisa imunda na minha boca, eu temo a lei de Moisés. Aí o Espírito Santo diz, Pedro, não chama aquilo que eu santifiquei de coisa comum e imunda. E ele disse, se você desce e vai com esses homens que estão te chamando da porta. Senão ele não teria ido na casa de Cornélio, não. E quando ele chegou lá que pregou a palavra, que o Espírito Santo caiu sobre ele, sobre aquela congregação, ele chegou na conclusão de dizer assim, poderia nós negarmos o batismo nas águas, sendo que eles receberam o Espírito Santo como nós? Eles receberam a palavra como nós? Olha, um sinal que você tem o batismo do Espírito Santo é que você recebeu a palavra no seu coração, você a ama e você obedece. Esse é o sinal que você tem o Espírito Santo. Manquênia, eu estava lendo aquela escritura que a irmã anotou. Ezequiel, que número que é? Ezequiel 33? Deixa eu ver aqui. Me chamou a atenção aquilo, eu fiquei com aquilo no coração, e eu fui ver aquela escritura novamente. Isso, veja aqui, 18:32. 18:32. Aqui. Porque não tomo prazer na morte do que morre. Diz o Senhor Jeová, convertei-vos, pois, e vivei. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu fui olhar as referências, ele não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que há festa no céu quando um cristão parte. Há festa no céu. Agora, uma pessoa temente a Deus, que ama a Deus do jeito que você ama, esse versículo aqui não encaixa a nós, que lutamos para obedecer a palavra, para viver a palavra. Deus tem prazer na nossa partida, sim, Senhor. Agora, é claro, é a hora que Ele nos recolher. É a hora que Ele nos chamar. E muitas horas, você estiver orando, você estiver, Senhor, se o Senhor tem agradado de mim, eu estou em tuas mãos. Não é que eu estou pedindo para ir, não. Paulo, irmã Manquênia, você lembra que Paulo disse, eu tenho o desejo de partir, mas eu prefiro estar convosco por mais um tempo? Parece que Paulo podia escolher até a hora dele partir. Mas ele diz, para o vosso bem eu fico mais um tempo convosco. Eu tenho desejo de partir.
olha, você vai vivendo os acontecimentos do mundo, a situação que o mundo está vivendo, e nós temos um desejo no nosso coração de partir para o Senhor, de ir embora. Mas tem uma coisa, seria a melhor coisa para um cristão é ele ir encontrar com o Senhor. E depois de tantos testemunhos que nós temos visto, temos o testemunho da irmã Hope, temos o testemunho daquele Sam, do irmão Sam, parece, Sam. E outros que foram. Temos o irmão Brana conta daquele ancião, Paulo Hader, que ele assentou na cama, que é exatamente o autor do Somente Crer. Ele sentou na cama, e ele estava muito ruim para morrer, e ele assentou na cama e começou a cumprimentar, estendia a mão, e cumprimentava e falava o nome de uma pessoa que a família sabia que aquela pessoa tinha morrido há muito tempo. E ele cumprimentando um e cumprimentando o outro, e todos aqueles que ele falava o nome, eram pessoas que já tinham partido. E ele, naquela alegria, de repente, ele simplesmente deitou-se e foi-se. Agora, nós não vamos ficar dizendo, eu quero morrer, eu não aguento mais essa vida. Oh, Deus, mentira. Enquanto Deus não terminar comigo, enquanto Deus não terminar com você, Ele não vai nos tirar. Quando o irmão Branham estava falando sobre o controle de natalidade, ele disse assim, sabe, se eu sei que um próximo filho vai ceifar a vida daquela mãe, então se poderia evitar aquele próximo filho. Se vai ceifar a vida daquela mãe. Porque aquela mãe tem um ministério, tem uma responsabilidade. Ela tem os outros filhos para criar. Ela tem um dever para com Deus de criar aqueles filhos no caminho do Senhor. Então Deus precisa dela. Então, se um próximo filho vai ceifar a vida dela, então se evita o próximo filho. Nós admiramos muito a posição do irmão Brana, quando o médico ia fazer o parto da sua esposa, o médico dizia, irmão Brana, nós vamos operar ela não pode suportar outra gestação. Ele dizia, não opere, doutor. Ele disse, Billy, mas você pode perder essa mulher na próxima gestação. Ele disse, não, doutor, não opere ela. Chegou a próxima gestação, veio outra menina mulher, mas ele tinha a promessa de um menino, um homem, que seria chamado José. O anjo tinha feito, você vai ter um filho chamado José. Quando veio a próxima menina, o médico disse, agora nós vamos fazer a cirurgia dela, agora nós vamos operar ela. Disse, não opere, doutor. Mas você vai perder essa mulher. Não, doutor, não vou perder não, porque o anjo tinha dito. O anjo não ia fazer isso. O anjo não faria isso. Mas acontece é que nós não estamos dispostos a encarar o Salmo 1. Nós não estamos dispostos. As famílias não estão dispostas a encarar o Salmo 1 e deixar aquilo acontecer nas suas vidas naturalmente. Uma vez assistindo, há muitos anos atrás, acho que uns 20 anos atrás por aí, assistindo um casamento de uma parente minha lá em Goiânia, o pastor alguém perguntou para ela, escuta, quantos filhos vocês vão ter? Aí eles ficaram assim, sem gracinha e tal. 3, pastor. Você teve 3? Tiveram 2, e uma, quando estava com 1 ano e 6 meses, quase morreu de diabetes. Deu diabetes um bebezinho de 1 ano e pouco, quase morreu, e só teve 2. Quase que só tem uma.
Então, são coisas. Eu citei o Salmo primeiro, e às vezes a pessoa fica assim, mas por que o pastor podia ter lido? Aqui, ó. Bem-aventurado o varão, bem-aventurado o varão. Quando fala o varão na Bíblia, está falando o varão e a varoa. Os dois estão juntos. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Gente, não existe uma coisa mais terrível para uma família, para um casal, do que eles fazer amizade com ímpios. Escutar conselho de ímpios. Isso é terrível. Uma mulher, uma esposa, ainda nova e com muita amizade com mulherinhas ímpias, baixas. E o Mombran chegou a perguntar qual o marido que gostaria que sua mulher tivesse uma amizade com uma mulher baixa, ímpia. Qual a esposa que fica em paz em casa, sabendo que o marido dela foi pescar com um homem mulherengo, beberrão, falador de besteira e assim por diante? Qual a mulher que fica em paz? Sabe que aquele homem é mulherengo. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso aí vai evitar uma cunha no casamento. O salmista não estava errado, não. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se detém, nem para o churrasquinho, nem para uma festinha de aniversário. Outro dia eu sentei com a mãe, ela disse, minha filha quer uma festa de 15 anos, e isso e aquilo, e eu estou enfrentando uma luta com ela e tal. Eu disse, irmã, não diga para ela que você não vai fazer a festa, não. Mas diga para ela, mostra para ela outra coisa. Põe diante dela, filha, eu te dou um buquê. É um buquê? É buquê, né? Te dou um buquê de 15 anos, que é umas fotos. Eu te dou um quadro, eu te dou um presente em dinheiro. É melhor do que a festa. Filha, nós vamos reunir, nós vamos gastar, você não vai ganhar quase nada, você vai só ficar no prejuízo. O que você acha? Mas vai conversando com ela assim, numa boa. Eu sabia que ela tinha condição de fazer o book. É book mesmo, é que fala, né, irmão? Eu sabia que ela tinha condição de fazer aquilo. Se ela não tivesse, muito menos de fazer uma festa. Resultado, na maior paz do mundo, na maior tranquilidade, ela conseguiu, aí não ajuntou aquela primaiada incrédula, aquela família ímpia, que nessas horas aproveita, e principalmente quando a moça é bonita, aí é que eles se aproveitam. Aproveita a oportunidade, festa de 15 anos, debutantes, festa maligna. É quando elas recebem a liberdade para calçar os sapatos altos. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você já viu um cristão assentar na roda dos escarnecedores? Hoje parece que eu estou citando o nome da irmã Kênia muito, né? Mas vocês lembram do testemunho quando ela estudava no colégio? Eu acho que a maioria aqui lembra. Ela testemunhou para nós aqui, quando a turminha ia falar de novela, de futebol, dos assuntos deles, ela ficava excluída. Elas, as coleguinhas da escola, não chamavam ela. Mas quando o assunto era a matéria, era a primeira a ser chamada, por causa da dedicação que ela tinha no estudo, era a primeira que era chamada. Mas eles aprenderam a respeitar a fé dela.
Agora acontece que muitas vezes as mocinhas adolescentes vão para a escola e ao chegar na escola, dobra a blusinha para ficar mostrando a barriga, enrola o cós da saia da calça, o cós da saia para ficar mais curta, para ficar mostrando os joelhos. Aí o pai não está vendo, a mãe não está vendo, e eu quero mostrar a minha barriguinha, o espírito das outras, e o Espírito Santo se vai. Ela fica sem a proteção do Espírito Santo lá na escola. E logo tem as amiguinhas, entre aspas, as coleguinhas, entre aspas, que quer te levar para dar o primeiro beijo. Ah, mas você nunca deu um beijo? Não, vou arrumar um menino para dar um beijo no você. Você tem que experimentar um beijo. E aí tem outras que sabe até os pontos, sabe aonde que vai, e marca, e vai lá na praça, escondido da mãe, escondido do pai. E não assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Qual que é o prazer dessa moça? Qual o prazer desse rapaz? Qual o prazer desse menino? Você vê ele orando? Você vê ele lendo a Bíblia? Você vê ele lendo a mensagem? Você vê ele interessado pela escolinha desde criança, desde bebê? Ele é interessado pela escolinha? Ele gosta de cantar? Ele gosta de participar? Ou logo com 10 anos, 11 anos, já não quer participar mais da escolinha, não quer responder nada, tem vergonha de errar e todo mundo ficar olhando para mim, e essa coisa toda e tal. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Agora veja o verso 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. A qual dá o seu fruto na estação própria. Quarta-feira passada, nós conversando com a irmã ali, uma irmã mais nova, e a irmã Maria Borges, esposa do irmão Dédio. A Maria Borges não teve que fazer ligadura. Quantos filhos que ela teve? Será que ela obedeceu o Salmo 1? A qual dá o seu fruto na estação própria? Ela não precisou de usar anticoncepcional. A maioria das nossas moças tem que usar anticoncepcional antes mesmo de se casar, por causa da alimentação. É desregulada, as regras vêm um mês, falta 2, falta 3, de repente começa a sair um montão de doença e não sabe a causa. É alimentação, também nos dias críticos, lava a cabeça na água fria. Ah, não, isso não tem importância, isso foi para os antigos. Que antigos? Quando que uma menina nova dessa que faz tudo o que não deve fazer nos dias da sua regra, quando é que elas vão ter saúde para ter o tanto de filho que a irmã Maria Borges teve? Mas nós temos fé para isso? Nós temos fé para entregar nossa vida a Deus? Eu não estou chegando ninguém no canto da parede, só estou mostrando o que é um homem e uma mulher de fé. Senhor, o Senhor conhece nossa condição. Aí você vai vem o lado mecânico da coisa. Aqui é o lado espiritual da coisa. Aí vem o lado mecânico. O médico vai dizer para o casal, vai dizer, olha, vocês não podem ter outro filho, senão essa mulher vai morrer no próximo parto. Uma mulher que tem 3 partos cesarianos, gente, como é que ela vai ter mais um parto cesariano? É tudo questão de lucidez, de ter conhecimento das coisas. Isso pode ser fatal, ela ter mais um bebê.
O irmão Branham teve os seus bebês de 4 em 4 anos, por causa que era tudo cesariano, era de 4 em 4 anos que ele tinha um bebê. Esse é o outro lado da coisa, é o lado mecânico. Nós não podemos, ninguém pode sair daqui, dizer, o pastor pôs a igreja no canto da parede concernente a controle da natalidade. Não, não é isso não. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não sei nem onde que eu parei na mensagem aqui. Ah, está aqui. Onde esse homem obteve essa autoridade? Não vai ter jeito de eu prosseguir mais. Ele é um homem que tem um espírito maligno na linha da religião e tem deixado louco. Isto é o que é, ele está fora como um homem selvagem. Não preste nenhuma atenção a ele. E nós sabemos o que aconteceu com Israel. Eles gritaram, eles estavam tão certos que aquele homem estava errado, quando eles o condenaram, que seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, e assim tem sido desde então. Jesus estava tentando lhes dizer que suas desculpas foi o que matou os profetas e matou os justos que vieram a eles. Agora eu paro e pergunto para a igreja, porventura muitas desculpas nossas não vai nos deixar fora do rapto? Muita justificativa nossa não vai deixar nós fora do rapto? Eles aceitaram seus credos que o homem havia lhes dado ao invés de tomar a palavra de Deus. E ao fazer isso, fizeram com que a palavra de Deus não tivesse efeito algum. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé. Então, olha, irmã Alessandra, irmã Lidiane, irmã Graciela, irmã Daviane, irmã esposa Modigar, irmã Kênia Rúbia, irmã Maria Aparecida, irmã Ana Paula, irmã esposa irmão Luiz, a irmã Fabiana, Miriam, Neemias, a irmã Antoniele, Lídia e Lívia. Ou então seus respectivos maridos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo que nós acabamos de ouvir. Nós necessitamos de uma mudança em nossa vida. Eu preciso de Ti, nós precisamos do Senhor. Meu Deus, não nos deixe estar inventando desculpas, Senhor, justificativas, mas ajude-nos a encarar a nossa vida cristã com mais responsabilidade, olhar no espelho da Tua palavra e fazer essa pergunta para nós mesmos: é a minha vida digna do Evangelho? As minhas atitudes e ações, meu tempo que eu tenho dedicado à oração? Pai, ajuda nós, Senhor. Tome controle de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe e à tarde culto abençoado aí com mensagem evangelística, oração pelos enfermos do irmão Abraão. Até à tarde, se Deus permitir, com fé em Jesus Cristo. A fé que vence o mundo. Abençoe um ao outro, cumprimente um ao outro e até à tarde, se Deus quiser. A reunião com as irmãs vai ser aqui nos bancos da frente aqui. É rapidinho, não vou demorar nem 10 minutos.
Deus abre o caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar, a bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar, a vitória é sua. Começa a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Ele abre a porta pra você passar, ele faz caminho no meio do mar, e a tempestade ele soube acalmar. Ele é Deus. Quando a gente entrega tudo ao Senhor e compreende o seu modo de agir, na paciência ele possui as nossas vidas, mesmo as seus pedidas, ele tem a solução. Deus abre o caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar.